Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando aqui mais o segundo bloco, né? Não é mais um, é o segundo bloco do programa de hoje, conversando aqui com o Wagner e com a Amanda. Nós estamos aqui já brincando por causa do vento, tá batendo um vento aqui de vez em quando. A gente falou do orgulho, né? E tá aqui o vento acabando com o nosso orgulho de sair bonito na foto, né? O vento esculhambando o nosso penteado aqui, né, Amanda? Que coisa séria, olha aí, até aqui o senhor trabalha com o nosso orgulho, é sem folga, isso, ó, é direto, e é uma benção, que maravilha que é assim, né? Eu aqui fiz todo um gel, olha aí, ó, e agora não dá mais, pronto, tá ótimo, então tá aí. Tô aqui com o Wagner e com a Amanda, comecei com o Wagner antes no primeiro bloco, começar com a Amanda agora aqui. Amanda, o que tu sente de partilhar com a gente aí, compartilhar com o pessoal que tá aí assistindo de Bem com o Pão, toda sexta-feira às 22 horas e na terça-feira reprise ao longo do dia aqui. O pessoal que está aí vai saber um pouquinho mais do testemunho da Amanda, como é que é a alimentação espiritual da Amanda, ou se quer compartilhar alguma coisa que já leu, que já ouviu, que já viu. Tamo aí, Amanda. Então, o que eu queria compartilhar, na verdade, era sobre um livro, né? O Dano da Amargura, que é... Antes de nós casar, né, eu tinha muitas amarguras, enfim, porque vai acontecendo coisas que a gente vai guardando, né, e que o Senhor diz, conforme tu vai guardando, aquilo vai virando uma raiz de amargura, e eu não sou muito de falar o que eu sinto e nem de me expressar, assim, então eu sempre guardava pra mim. E daí faltava um mês ali pra nós casar. Tá, mas então tem alguma coisa errada, né, eu não posso casar desse jeito, se eu vou casar toda cheia de amargura. Aí o Senhor me levou para o Dano da Amargura e eu fiz juntamente com as orações do Pão de Judá, do perdão e da amargura também. E aí o Senhor foi trabalhando, né? Até que chegou o momento que eu tive que me humilhar, né? Expor pro Wagner o que eu estava sentindo. E ali eu vi que o Senhor pôde operar, sabe? Ali o Senhor operou, aquelas amarguras saíram, enfim. Até esses dias nós estávamos compartilhando, né? Porque ele estava falando de como é que ele era, que o Senhor mudou e eu estava lembrando dessas coisas e até ele me perguntou, tu não sente a amargura disso, né? Tu não fica ainda amargurada? E daí aí que eu me lembrei, não, eu não sinto nada, eu nem lembrava disso que tu tá falando, sabe? Eu nem me lembro mais dessas situações. Então aí eu vi que o Senhor pôde operar, né? E só que o Senhor ainda tem que trabalhar muito no meu coração, porque eu sou muito dura, porque quando eu entrei na igreja, eu fiz a cura interior. Normal, né? Aí esse eu consegui fazer todo ele. Daí, os outros livros que eu fui lendo, o Senhor trabalhava muito em mim, porque eu nunca consegui acabar de ler, ou de ouvir. Os CDs também, eu comecei a escutar o A Injustiça da Parte de Deus, fico braba e fico revoltada e eu começo a pensar, não, é bem assim, e eu paro de escutar, não escuto mais, né? O Senhor tem que trabalhar em mim. Isso foi com o Esposo em Modelação, isso foi com o Dano da Amargura. Todos os livros que eu li, né, eu tive que parar no meio e não conseguia mais ler. E ficava braba. E aí até eu tava compartilhando com a irmã. Então antes de tu ouvir A Injustiça da Parte de Deus, lê o Servo em Conservo, o Dano da Amargura. Então tá, já tem uma dica, né? Então o Senhor vai ter que trabalhar em mim, né, nesses aspectos. Amém. E o senhor Servo e Conservo, que trabalha um pouquinho a questão do perdão, né? E foi ler o A Injustiça da Parte de Deus, que o Wagner já estava lendo, é isso? Se não me engano, foi nessa época aí ou não? Foi perto? Ele leu antes, tá. Então, são os materiais. Até eu recebi uma vez uma dica de uma irmã também que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui de Bem com o Pão. Ela disse que leu junto o Esposo em Modelação e o A Injustiça da Parte de Deus. Porque ela ouvia a mensagem do Esposo em Modelação, se indignava e ela era consolada pelo A Injustiça da Parte de Deus, né? E aí ela ia conseguindo equilibrar a leitura, porque ela disse que ela também nunca conseguiu ler. Que dela ela tentou 3 vezes assim começar o livro, refugava o livro, não dá, não consigo. Daí ela recebeu essa orientação do Senhor, ela lia o Esposo em Modelação e o A Injustiça da Parte de Deus. Então ela lia uma página, 2 lá, quando ela via que o negócio estava ficando feio, ela ia para o Injustiça da Parte de Deus. Aí ele recebia a consolação, voltava e ela conseguiu ler os 2 juntos. Foi a maneira que ela teve para poder terminar a leitura do Esposo em Modelação, né? Tá aí. Wagner, nós estamos aqui
falando um pouquinho sobre os materiais, o que tu compartilha mais com a gente sobre aquilo que tu tem recebido do Senhor aí? Os materiais, na verdade, eu estava escutando a Amanda falar sobre os materiais, né, que todos os que ela lê acaba gerando uma revolta e um desconforto muito grande, né? E eu estava pensando, não tem um material da igreja o qual a gente escuta assim e fala, nossa, isso é maravilhoso para mim, né? No primeiro momento a gente recebe aquilo como uma bufetada, assim, né? Vamos ser sinceros com o Senhor, né? Os livros, eles nunca trabalham em nós de maneira confortável, de maneira, né, que acaricie o ego, né? Então, é uma forma que o Senhor tem de trabalhar conosco, porque nós precisamos ser exortados por meio desses livros, né? Porque a nossa natureza, ela já é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que está dentro de nós, né? E nos atrapalha, e nos incomoda todo dia, né? Só que o Senhor precisa acabar com essa natureza, né? E a gente não entende o porquê disso. Não é porque nós merecemos ou porque nós somos dignos de receber certas coisas. Não é isso. É que o Senhor precisa montar um corpo, né? E Ele precisa de servos que levem a palavra limpa para o povo. E se o Senhor não limpar o nosso interior primeiro, a gente não consegue levar uma palavra limpa, né? Porque daí a água entra e sai suja lá na outra ponta para o povo. E não é isso que o Senhor quer, né? E aí a gente não entende o porquê que dói, o porquê que a gente sofre, o porquê que é ruim, né, escutar. Mas é bom escutar lá no final da história, né? Eu queria compartilhar um pouco sobre o A Injustiça da Parte de Deus, claro, que é um livro o qual eu sofri muitas rejeições, né? Quando eu entrei na vida da igreja, tudo que eu queria ganhar, tudo que eu gostaria de ganhar, o Senhor dava para ela, né? Eu queria ganhar aquilo e o Senhor dava para Amanda, né? E aí, das duas uma, ou eu brigava com ela, né? E discutia com ela, mas ela não tinha nada a ver com a história, mas amém, o Senhor estava trabalhando nela também. Eu não tinha culpa porque eu estava naquele processo, né? O Senhor estava me limpando, eu também me revoltava, me irava. E até que um dia o Senhor fez uma obra muito grande na minha vida e deu uma coisa para ela que eu queria ganhar muito, né? E aí eu saí da igreja, nem falei com ela, fui embora para minha casa, né? Eu fui pro trabalhar do Senhor na minha casa, né? E chutei coisa, derrubei coisa. Foi um fiasco, né? O velho homem é um fiasco, na verdade, né? Daí, quando eu cheguei em casa, um irmão me ligou. Provavelmente o irmão viu o que aconteceu, né? Sentiu do Senhor, não sei. Mas o irmão me ligou e falou, irmão, vamos repetir uma oração comigo, né? Daí eu repeti aquela oração que tem no 2º capítulo do A Injustiça da Parte de Deus, né? E eu até estava refazendo essa oração ontem e estava relembrando de tudo que eu tinha passado. E o Senhor usou esse irmão, né, para me consolar naquele momento. Mas logo em seguida ele disse, irmão, tu vai ter que fazer uma justiça da parte de Deus. E faz uma mensagem por dia, um capítulo por dia e vai fazendo. Né? Vai meditando na palavra, se o irmão tiver dúvida, o irmão me procura. E eu comi aquele livro, né? Só que nas primeiras 10 ministrações, aquele livro não dói muito, assim. Ele não é muito dolorido, né, as palavras. Mas depois, a partir dali, começa uma dor muito forte. Eu acabei também desistindo do material, né? Eu desisti, larguei, não quis mais fazer por umas 2 ou 3 semanas. E aí, a partir dessas 3 semanas, eu disse, não, eu vou ter que voltar. E aí, aquelas 3 semanas foram horríveis para mim, né? Porque o Senhor trabalhou demais em mim e começou a trabalhar outras rejeições, outras coisas, outros problemas que eu tinha. Mas eu cheguei a uma conclusão de que eu tinha que voltar para aquele livro, né? E eu voltei a fazer o livro, eu acabei de fazer ele, graças a Deus, né? Não por minha vontade, porque estava doendo, né? Estava sendo ruim para mim. Mas o Senhor conseguiu me vencer naquele momento e eu consegui fazer o livro, né? E a partir de então o Senhor começou... Ele nunca deixou de colocar provas na minha vida, assim. Com relação à rejeição, sabe? Ele continua dando algumas coisas para ela que mexe comigo ainda, que eu queria ganhar. Mas aí o Senhor fala, não, mas sou eu que estou fazendo. Recebe. E graças a Deus que agora o Senhor já me deu entendimento, né? Antes eu só resmungava e falava, mas por que tem que ser ela? E eu, né? A rejeição fala do ego, né? Ela é o ego puro. Então, foi dessa forma que o Senhor trabalhou comigo no A Injustiça da Parte de Deus. Depois no Esposa em Modelação o Senhor também trabalhou comigo, porque a gente teve que fazer juntos, né? Ele é um livro que não é só para ela, ele é para mim também.
E é um livro que gera muita revolta, assim, em nós, né? Porque nós temos que se submeter em tudo a Cristo, né? Eu, como esposa, eu preciso me submeter completamente ao meu marido, que é Cristo, né? Como é que eu vou dar uma instrução para minha esposa natural se eu não sei ouvir a voz do meu marido, né? Eu preciso aprender a ouvir a voz dele. Independente de ela gostar ou de ela não gostar, ou de eu gostar ou não. A vontade do Senhor deve ser feita, né? Mas como eu vou fazer isso se eu não escutar o Senhor? Eu preciso escutar o Senhor. Amém? Então foi dessa Que forma. bênção! Tá aqui o Wagner compartilhando com a gente, né? E às vezes a gente fala aqui, a gente acha que, aliás, a mulher às vezes, muitas vezes comenta com a gente, compartilhando, que é difícil a submissão. E aí, o Wagner, a gente às vezes rebate, né? Olha, se a mulher acha que é difícil, que tem ali o marido natural que está do lado, né? Que é só olhar assim, olha, faz tal coisa e olha pro semblante do marido, agradou, não agradou? Não agradou. Imagina nós, esposa de Cristo, a gente tem que ficar procurando a face do Cristo, né? Se consagrar de uma maneira forte para saber, Senhor, agradou, não agradou, né? Como é que tá aí a minha situação? Então é difícil a submissão, não é fácil, porque a gente quer realmente aqui, que nós estamos falando do orgulho, do ego, a gente quer pra gente, a verdade é que a gente quer. A gente vai lá, muitas vezes a gente vai na igreja, eu vou lá porque eu vou lá orar pelos irmãos, a gente vai lá para a gente se sentir, né, um abençoado, uma pessoa que ora e as pessoas aí recebem as bênçãos que a gente orou, né? Então eu sou uma pessoa importante na igreja. Tem todos esses disfarces que o ego aí também faz, esses disfarces, sabe? Sabe aquela história do lobo disfarçado de ovelha? É o nosso ego. É, o nosso ego. A gente vai lá muitas vezes na igreja, se diz, né, mano? A gente diz assim, não, olha como eu sou uma pessoa boa, eu sou querido, eu oro pelas pessoas. Eu frequento a igreja aqui todo dia que tem ministração. Mas, no fim, está lá disfarçada a situação. E aí, lendo os materiais, ouvindo os materiais, e a gente aí estando ligado na TV 24 horas da TV Menorá, do site Pão de Judá. E assim vai. O Wagner comentou de uma oração que tem aqui no livro A Injustiça da Parte de Deus. No site Pão de Judá a gente tem lá muitas orações que nos ajudam, dão um inicial para a gente orar por determinados temas. Então, alimento tem, Amanda. O que a Amanda tem indicado assim para o pessoal quando fala assim, olha, Amanda, estou com dificuldade. Amanda vai no Pão de Judá, vai na TV Menorá, já pega um livro, já pega um CD. Como é que a Amanda tem trabalhado a questão do evangelismo e apacentamento? Bom, primeiro que tu tem que tirar tudo aquilo que é teu, né? Porque a primeira coisa que tu pensa em fazer é, vou dar um conselho para ela, porque comigo foi assim, vai dar certo para ela. E a gente sabe que tá errado, né? E as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, na verdade, eu sempre mostro o Pão de Judá, as orações. E eu creio que o Senhor trabalha, né? Porque, assim, as pessoas, elas não sabem orar ainda, né? A gente também não sabe orar, mas elas não sabem nem como começar, não sabem nem como falar com Deus. E daí eu sempre mostro o Pão de Judá, as orações, e as pessoas... Ah, tá, sim, é isso que eu preciso mesmo, vou fazer essas orações. E ali o Senhor trabalha, né? Às vezes a gente fala de um testemunho, ela é tia do Wagner, né? E ela tem tá passando por umas situações, ela sempre vem falar comigo. E daí eu, ai Jesus, o que eu vou falar pra ela? E daí eu, olha, quem sabe tu não... Porque ela tá lendo os livros, né? Lê naquele livro, ele vai te explicar melhor, tem as orações. E eu vejo que o Senhor trabalha, porque depois ela vem e compartilha. Ai, tu sabe, aconteceu isso, eu amém, glória a Deus, né? Porque o Senhor tá fazendo, tá trabalhando, então eu acho que é isso. Vai mais, tu dá a dica dos livros, então geralmente somado com o site Pão de Judá. Então tá aí, olha, hoje nós temos aí, com o que tem aí sendo ofertado na mesa, pra gente evangelizar ficou mais tranquilo, né? Ficou aí, realmente a gente tem o site, às vezes a pessoa está longe, nos liga, tô com um problema aqui, mas onde tu tá? Eu tô em Caxias e tu tá onde? Tô lá em Dois Irmãos. Ixi, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou ter que sair daqui para levar um material lá pro Marcelo. Não, Marcelo, entra aí no site Pão de Judá, olha só, acessa esse endereço aí, www.pãodejudá.com.br. Eu vou te dar uma dica aí, tem orações, no menu horizontal é oração. Ora aí, Marcelo, essa oração que tá aí, que vai te ajudar com esse problema.
Pronto. Aproveita, Marcelo, depois de fazer a oração e dá uma assistida aí nessa TV que tá aí, viu? Tem programas de edificação, tem programas de louvores, tem programa infantil, tem programas que trazem exortação, tem programas que trazem testemunho. Muitas programações só da Palavra de Deus que só vai te dar cada vez mais crescimento. E com certeza vai subjugar todos os problemas da tua vida que tu tem aí, a tua comunhão com Cristo através da palavra que está sendo trazida nesse site, ok? E aí, pronto, evangelizamos, né? Gente, vamos fazer um intervalinho, voltamos em seguida, já já.